Os quatro evangelhos de Cristo: realidade ou ficção? Mateus, Marcos, Lucas e João foram testemunhas oculares de Jesus. Eles escreveram seus evangelhos baseados em experiências próprias vividas com o Mestre. Estes evangelhos são conhecidos também como biografias, por se tratar da história de vida de um personagem. Se nós estudarmos as intenções conscientes e inconscientes dos autores dos evangelhos, constataremos que eles não tinham a intenção de fundar uma filosofia de vida, ou de promover um herói político, ou de construir um líder religioso, e nem um homem diante do qual o mundo deveria se curvar. Eles queriam apenas descrever uma pessoa incomum que mudou completamente a vida deles. Queriam registrar fatos, mesmo que incompreensíveis e estranhos aos seus leitores. Fatos que Cristo viveu, discursou e expressou. Se estudarmos os meandros dos pensamentos descritos nos evangelhos, constataremos que há diversos fatores que evidenciam que Cristo tinha uma personalidade inusitada, distinta, ímpar e imprevisível. Dois dos autores dos evangelhos eram discípulos íntimos de Cristo, Mateus e João. O Evangelho de Marcos foi escrito baseado provavelmente nos relatos de Pedro. Marcos era tão íntimo de Pedro que foi considerado como um filho para ele. Então concluímos que três desses autores tiveram uma relação estreita com o personagem Cristo. Cristo era real ou fruto da imaginação desses autores? Vamos às evidências. Se os evangelhos fossem fruto da imaginação literária desses autores, eles não falariam mal de si mesmos, não comentariam a atitude frágil e vexatória que tiveram ao se dispersar quando Cristo foi preso. Quando Jesus se entregou aos seus opositores e deixou de lado sua eloquência e seus atos sobrenaturais, os discípulos ficaram frágeis e confusos. Naquele momento, tiveram vergonha dele, sentiram medo. Naquela situação estressante, as janelas de suas mentes foram fechadas e eles o abandonaram. Pedro jurou que não negaria a Cristo. Ele amava tanto aquele mestre que confessou que, se possível, morreria com ele. Porém, Pedro, numa situação delicada, o negou. E não apenas uma vez, mas 3 vezes. E ainda diante de pessoas sem qualquer poder político. Quem contou aos autores dos 4 evangelhos que Pedro negou a Cristo por 3 vezes para algumas pessoas? Quem contou a sua atitude vexatória se ninguém do seu ciclo de amizade estava lá com ele no momento? Ninguém sabia que Pedro havia negado? Ora, Pedro mesmo, ele teve a coragem de contá-lo. Que autor de uma literatura falaria mal de si mesmo? Contaria seus fracassos? Pedro não apenas contou os fatos, mas expôs os detalhes da sua negação. Para Lucas, ele contou alguns detalhes significativos que estudaremos. Com quem Pedro, que quando jovem era um rude e intelectual pescador, aprendeu a ser tão sincero?
tão honesto consigo mesmo, a ponto de falar de suas próprias misérias? Ele deve ter aprendido com alguém que, no mínimo, o admirava muito. Alguém que tivesse características tão complexas na sua inteligência que fosse capaz de ensinar a Pedro a se interiorizar e a reciclar profundamente os seus valores existenciais. O Cristo, descrito nos evangelhos, tinha tais características. Cristo, mesmo diante de situações tensas, em que uma pequena simulação o livraria de grandes sofrimentos, optava por ser honesto, honesto com a sua própria consciência. Pedro aprendeu com Cristo a difícil arte de ser fiel à sua própria consciência e assumir seus erros, suas fragilidades. O que indica que esse Cristo não era um personagem literário, mas uma pessoa real. Com a melodia, ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Oh, oh.
dia, Ele me encontrou.